Tem uma coisa que nós, cardiologistas, sabemos e quase nunca falamos em voz alta no consultório. A gente comenta entre si nos corredores do hospital depois de ver um paciente que chegou a tempo. E pensa em silêncio quando alguém chega tarde demais. O infarto não mata sozinho. Quem mata é o tempo que passa entre o primeiro aviso do corpo e o momento em que alguém age. É só isso. Essa é a diferença. E mesmo assim, a maioria das pessoas com mais de 60 anos que passaram pelo meu consultório em quase 30 anos de profissão não sabe exatamente o que sentiria se o coração estivesse com problemas. Não sabe o que fazer nos primeiros 5 minutos. E não tem preparado aquilo que uma equipe de emergência precisa saber sobre ela quando chega ao hospital. Hoje eu vou mudar isso. Meu nome é Dr. Arturo Velasquez. Sou cardiologista há 28 anos e nesse tempo já vi infartos de todo tipo. Os que avisaram com clareza, os que chegaram disfarçados de outra coisa, os que se resolveram bem e os que não. Há 12 anos atendi um paciente que vou chamar de seu Rogério. 64 anos, professor aposentado, viúvo havia 3. Morava sozinho numa casa pequena, com um jardim onde cultivava pés de manjericão e tomates em vasos de barro, sem histórico cardíaco conhecido, pressão controlada com remédio. Caminhava meia hora toda manhã pelo parque do bairro. Numa terça-feira, enquanto tomava café da manhã em frente à janela da cozinha, sentiu algo estranho, uma pressão no centro do peito, como se alguém tivesse colocado um tijolo em cima e não fosse tirar. Náuseas. Suor frio na testa, mesmo com a cozinha quentinha. Mas não achou que fosse o coração. Achou que era o café da manhã, que tinha comido algo que não caiu bem. Esperou uma hora e nessa hora o coração dele trabalhou sem sangue suficiente. Chegou ao hospital porque a vizinha do lado o viu cambaleando no jardim, entre os vasos de manjericão. Chegou a tempo por 3 minutos. Naquele dia depois da intervenção, quando já estava estável numa cama da unidade coronariana, com soro no braço e os monitores piscando ao lado, fiz uma promessa a ele. Disse que antes de sair do hospital, teríamos uma conversa que ele nunca esqueceria. Que eu ia pedir 3 coisas. E que, se algum dia ele voltasse a sentir o que sentiu naquela manhã, essas 3 coisas teriam que ser a primeira coisa que ele fizesse. 4 anos depois, seu Rogério teve um segundo infarto e dessa vez chegou ao hospital por conta própria, dentro dos 35 minutos mais críticos que existem na cardiologia. Essas 3 coisas que ensinei a ele salvaram a vida dele. Hoje vou contar para você. Fique até o final, porque a terceira coisa é a que mais surpreende meus pacientes e também a que mais salva vidas. Tem gente que conhece e gente que não. Essa diferença aparece na hora que chegam no pronto-socorro. A primeira coisa que pedi ao seu Rogério foi aprender os sintomas exatos de um infarto. Os sintomas reais. Aqueles que afetam uma pessoa com mais de 60 anos, porque existe uma distância enorme entre como o cinema nos ensinou a imaginar um infarto e como ele acontece de verdade no corpo de alguém da nossa idade. E essa distância, se você não conhece, pode custar a sua vida. Nos filmes, o infarto sempre tem o mesmo gesto. O homem que leva a mão ao peito esquerdo se dobra e cai no chão. Dramático, inconfundível, impossível de confundir com qualquer outra coisa. Na realidade, o infarto mais perigoso para uma pessoa idosa é aquele que chega sem esse gesto, aquele que chega andando devagar, disfarçado de cansaço, de indigestão, de uma dor nas costas que a pessoa atribui ao travesseiro, ao colchão velho ou à idade que já tem. Preste bem atenção, porque isso é o que quase nenhum médico de família tem tempo de explicar numa consulta de 15 minutos. Os sintomas clássicos do infarto são aqueles que todos conhecemos e que já nos explicaram alguma vez. Dor no centro do peito, uma pressão forte e contínua que dura mais de 10 minutos, que pode subir para o braço esquerdo, para o pescoço, para a mandíbula. Suor frio. Tontura. Aquela sensação de que algo muito grave está acontecendo lá dentro. Esses sintomas existem e são reais. Mas em pessoas com mais de 60 anos, e especialmente em mulheres,
O infarto chega com muita frequência sem a dor no peito típica. O que os cardiologistas chamamos de apresentação atípica acontece em porcentagens muito mais altas do que as pessoas imaginam, e é a razão principal pela qual muitas pessoas esperam tempo demais antes de buscar ajuda. O primeiro sintoma atípico que quero que grave na memória é a fadiga súbita e inexplicável. Um cansaço que aparece de repente sem que você tenha feito nada que justifique. Um esgotamento que parece diferente de todos os outros cansaços que já teve na vida, mais pesado, mais estranho, que não melhora se você sentar um instante. Muitos dos meus pacientes, quando pergunto como se sentiram nas horas antes do infarto, dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Eu estava esgotado e não entendia por quê. O segundo sintoma atípico é a náusea ou a sensação de indigestão que não passa. O estômago que se revira de um jeito diferente do habitual. Um desconforto na boca do estômago ou no peito que não vai embora, mesmo que você não tenha comido nada difícil de digerir. Muitas pessoas idosas chegam ao pronto-socorro convencidas de que estão com gastrite e quando fazemos o eletrocardiograma, vemos o infarto. O terceiro sintoma atípico é a dificuldade para respirar sem ter feito nenhum esforço. Respirações que custam mais do que o normal, que parecem curtas, que obrigam a abrir a boca para puxar o ar mesmo estando sentado tranquilamente na cadeira da sala de jantar. Isso pode vir sozinho ou acompanhado de outros sintomas. O quarto sintoma atípico é a dor ou pressão no pescoço, na mandíbula, nas costas entre as duas escápulas, ou em um ou ambos os braços. Isso pode aparecer junto com a dor no peito ou completamente sozinho, sem que o peito doa em momento algum. Já atendi pacientes que tiveram um infarto e só sentiram uma dor forte no braço direito, e que por isso esperaram mais de 2 horas, porque acharam que era algo muscular. O quinto sintoma típico é o suor frio repentino. As palmas das mãos, a testa, a nuca ficam úmidas de repente, sem que esteja calor no ambiente, sem que você esteja nervoso por algo. Uma frieza na pele que vem de dentro, que não se explica pelo clima nem pelo momento. Qualquer um desses sintomas, ou 2 deles combinados, que durem mais de 10 minutos seguidos, é um sinal para agir imediatamente. Não espere doer o peito. Não espere ficar tão óbvio quanto nos filmes. Seu Rogério, no segundo infarto, sentiu uma fadiga que o obrigou a sentar no sofá da sala. Sentiu o pescoço tenso e pesado, como se alguém apertasse a nuca dele com as mãos. E lembrou do que eu tinha ensinado 4 anos antes. Reconheceu os sintomas atípicos. Não esperou doer o peito. Isso marcou tudo que veio depois. Antes de continuar com a segunda coisa, tem algo que quero pedir agora mesmo. Pense em alguém da sua família, ou num vizinho, ou numa pessoa próxima que more sozinha. Depois deste vídeo, compartilhe com essa pessoa. Um vídeo compartilhado pode chegar no momento exato em que alguém precisa. A segunda coisa que pedi ao seu Rogério foi aprender o protocolo dos primeiros minutos, porque tem uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Quando o coração começa a sofrer um infarto, cada minuto que passa sem atendimento médico é músculo cardíaco que morre. O coração nunca descansa, trabalha sem parar desde que você nasceu. E quando uma artéria entope e o sangue para de chegar a uma parte do músculo do coração, esse músculo começa a ser danificado em minutos, não em horas, em minutos. Nós, médicos cardiologistas, temos uma frase que repetimos desde que somos residentes. Tempo é músculo. Cada minuto importa. Isso não é um slogan publicitário para um cartaz de hospital. É fisiologia pura. Uma realidade biológica que não tem exceção. Os grandes centros de cardiologia do mundo têm um objetivo claro quando chega um paciente com infarto. Abrir a artéria que está entupida antes de passarem 90 minutos desde o início dos sintomas. 90 minutos. Essa é a janela de ouro. Quanto mais cedo se chegar ao hospital dentro dessa janela, melhor é o resultado para o músculo cardíaco. Quanto mais tarde, mais dano permanente. Por isso, cada minuto que a pessoa passa em casa esperando para ver se passa sozinho, é um minuto que reduz as chances de uma recuperação completa.
E o que você pode fazer nos minutos que vão desde que sente os sintomas até a chegada da ambulância? São 3 passos, em ordem, sem pular nenhum. O primeiro passo é ligar imediatamente para o número de emergência médica do seu país. O 192 se você estiver no Brasil. Se você não souber qual é o número de emergência médica da sua região, procure hoje mesmo, agora, e salve no telefone com o nome emergência. Não espere o momento em que precisar para ir atrás. Ligue você. Se estiver sozinho, ligue antes de fazer qualquer outra coisa, antes de ligar para um parente, antes de procurar a chave do carro. A ambulância chega mais rápido do que você imagina, e dentro dela tem uma equipe treinada para manter seu coração funcionando durante o trajeto até o hospital. E um detalhe muito importante: não dirija sozinho até o hospital. Uma pessoa que está sofrendo um infarto pode perder a consciência ao volante em questão de segundos. Pode ter uma arritmia grave enquanto dirige. Um carro em movimento nessas condições é um perigo para você e para qualquer pessoa que estiver na rua naquele momento. Ligue. Espere. Deixe que venham buscá-lo. O segundo passo, se tiver aspirina em casa e não for alérgico a ela, é mastigar um comprimido de 300 miligramas. Não engula inteiro. Mastigue bem com os dentes e deixe dissolver. A aspirina age sobre os coágulos que bloqueiam a artéria coronária. E quando mastigada, entra na corrente sanguínea mais rápido do que engolida inteira. Esse passo sempre vem depois de ligar, nunca antes. E se tiver alguma dúvida sobre se pode tomá-la porque toma outros medicamentos, avise ao atendente quando ligar e siga as instruções dele. Fora aspirina, não tome mais nada. Nada de água, nada de suco, nada de outro remédio, nada de bebida alcoólica achando que vai acalmar a dor. O motivo é que a equipe médica pode precisar sedar você ou fazer uma intervenção assim que chegar ao hospital. E é melhor que o estômago esteja o mais vazio possível. O terceiro passo é sentar, não deitar. Isso contraria o que a maioria das pessoas faz instintivamente quando se sente muito mal, deitar na cama ou no chão. No caso do infarto, sentar em uma posição semi-reclinada, com as costas apoiadas na parede ou no encosto de uma poltrona, com os joelhos levemente dobrados. Reduz a carga de trabalho do coração e facilita a respiração. A poltrona da sala, a cadeira da cozinha com encosto alto, a beirada da cama com as costas apoiadas. Qualquer uma dessas posições é melhor do que deitar esticado no chão. Afrouxe tudo que estiver apertado, o cinto, o botão do colarinho da camisa ou da blusa, qualquer roupa que comprima o peito ou o abdômen. Respire devagar, o mais devagar que conseguir sem forçar. E espere. Seu Rogério, no segundo infarto, fez exatamente isso. Sentou na poltrona de couro marrom da sala, ligou para o número de emergência. Tomou a aspirina que guardava na gaveta da mesinha ao lado da porta de entrada, exatamente como eu tinha dito para ele fazer. A ambulância chegou em 11 minutos. 48 minutos depois de ter ligado, ele já estava na mesa de hemodinâmica com a artéria aberta e o músculo cardíaco recebendo sangue de novo. Hoje, aos 76 anos, seu Rogério continua cultivando as plantas dele naquele jardim pequeno com os vasos de barro. Isso pode aparecer junto com a dor no peito ou completamente sozinho, sem que o peito doa em momento algum. Já atendi pacientes que tiveram um infarto e só sentiram uma dor forte no braço direito, e que por isso esperaram mais de 2 horas, porque acharam que era algo muscular. O quinto sintoma típico é o suor frio repentino. As palmas das mãos, a testa, a nuca ficam úmidas de repente, sem que esteja calor no ambiente, sem que você esteja nervoso por algo. Uma frieza na pele que vem de dentro, que não se explica pelo clima nem pelo momento. Qualquer um desses sintomas, ou 2 deles combinados, que durem mais de 10 minutos seguidos, é um sinal para agir imediatamente. Não espere doer o peito. Não espere ficar tão óbvio quanto nos filmes. Seu Rogério, no segundo infarto, sentiu uma fadiga que o obrigou a sentar no sofá da sala. Sentiu o pescoço tenso e pesado, como se alguém apertasse a nuca dele com as mãos. E lembrou do que eu tinha ensinado 4 anos antes.
Reconheceu os sintomas atípicos, não esperou doer o peito. Isso marcou tudo o que veio depois. Antes de continuar com a segunda coisa, tem algo que quero pedir agora mesmo. Pense em alguém da sua família, ou num vizinho, ou numa pessoa próxima que more sozinha. Depois deste vídeo, compartilhe com essa pessoa. Um vídeo compartilhado pode chegar no momento exato em que alguém precisa. A segunda coisa que pedi ao seu Rogério foi aprender o protocolo dos primeiros minutos, porque tem uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Quando o coração começa a sofrer um infarto, cada minuto que passa sem atendimento médico é músculo cardíaco que morre. O coração nunca descansa, trabalha sem parar desde que você nasceu. E quando uma artéria entope e o sangue para de chegar a uma parte do músculo do coração, esse músculo começa a ser danificado em minutos, não em horas, em minutos. Nós, médicos cardiologistas, temos uma frase que repetimos desde que somos residentes. Tempo é músculo. Cada minuto importa. Isso não é um slogan publicitário para um cartaz de hospital. É fisiologia pura, uma realidade biológica que não tem exceção. Os grandes centros de cardiologia do mundo têm um objetivo claro quando chega um paciente com infarto: abrir a artéria que está entupida antes de passarem 90 minutos desde o início dos sintomas. 90 minutos. Essa é a janela de ouro. Quanto mais cedo se chegar ao hospital dentro dessa janela, melhor é o resultado para o músculo cardíaco. Quanto mais tarde, mais dano permanente. Por isso, cada minuto que a pessoa passa em casa esperando para ver se passa sozinho é um minuto que reduz as chances de uma recuperação completa. E o que você pode fazer nos minutos que vão desde que sente os sintomas até a chegada da ambulância? São 3 passos, em ordem, sem pular nenhum. O primeiro passo é ligar imediatamente para o número de emergência médica do seu país. O 192 se você estiver no Brasil. Se você não souber qual é o número de emergência médica da sua região, procure hoje mesmo, agora, e salve no telefone com o nome emergência. Não espere o momento em que precisar para ir atrás. Ligue você. Se estiver sozinho, ligue antes de fazer qualquer outra coisa. Antes de ligar para um parente. Antes de procurar a chave do carro. A ambulância chega mais rápido do que você imagina e dentro dela tem uma equipe treinada para manter seu coração funcionando durante o trajeto até o hospital. E um detalhe muito importante: não dirija sozinho até o hospital. Uma pessoa que está sofrendo um infarto pode perder a consciência ao volante em questão de segundos. Pode ter uma arritmia grave enquanto dirige. Um carro em movimento nessas condições é um perigo para você e para qualquer pessoa que estiver na rua naquele momento. Ligue. Espere. Deixe que venham buscá-lo. O segundo passo, se tiver aspirina em casa e não for alérgico a ela, é mastigar um comprimido de 300 mg. Não engula inteiro. Mastigue bem com os dentes e deixe dissolver. A aspirina age sobre os coágulos que bloqueiam a artéria coronária. E quando mastigada entra na corrente sanguínea mais rápido do que engolida inteira. Esse passo sempre vem depois de ligar, nunca antes. E se tiver alguma dúvida sobre se pode tomá-la porque toma outros medicamentos, avise ao atendente quando ligar e siga as instruções dele. Fora aspirina, não tome mais nada. Nada de água, nada de suco, nada de outro remédio, nada de bebida alcoólica achando que vai acalmar a dor. O motivo é que a equipe médica pode precisar sedar você ou fazer uma intervenção assim que chegar ao hospital, e é melhor que o estômago esteja o mais vazio possível. O terceiro passo é sentar, não deitar. Isso contraria o que a maioria das pessoas faz instintivamente quando se sente muito mal, deitar na cama ou no chão. No caso do infarto, sentar em uma posição semi-reclinada, com as costas apoiadas na parede ou no encosto de uma poltrona, com os joelhos levemente dobrados, reduz a carga de trabalho do coração e facilita a respiração. A poltrona da sala, a cadeira da cozinha com encosto alto, a beirada da cama com as costas apoiadas. Qualquer uma dessas posições é melhor do que deitar esticado no chão. Afrouxe tudo que estiver apertado. O cinto, o botão do colarinho da camisa ou da blusa.
Qualquer roupa que comprima o peito ou o abdômen. Respire devagar, o mais devagar que conseguir sem forçar. E espere. Seu Rogério, no segundo infarto, fez exatamente isso. Sentou na poltrona de couro marrom da sala, ligou para o número de emergência, tomou a aspirina que guardava na gaveta da mesinha ao lado da porta de entrada, exatamente como eu tinha dito para ele fazer. A ambulância chegou em 11 minutos. 48 minutos depois de ter ligado, ele já estava na mesa de hemodinâmica com a artéria aberta e o músculo cardíaco recebendo sangue de novo. Hoje, aos 76 anos, seu Rogério continua cultivando as plantas dele naquele jardim pequeno com os vasos de barro. A terceira coisa é o envelope de emergência. Uma folha com seu nome, seus medicamentos com as doses, suas alergias, seus diagnósticos principais e o contato de um familiar e do seu médico, no bolso. Sempre com você quando sair de casa. 3 coisas. Todas estão ao alcance de qualquer um. Todas podem ser preparadas hoje mesmo, ainda esta tarde, antes de você se deitar. Quero acrescentar mais uma coisa que não faz parte das 3, mas que sinto que preciso dizer antes de terminar. Muitas pessoas acima de 60 anos que moram sozinhas há bastante tempo têm o hábito de aguentar, de dizer para si mesmas que já vai passar, de não querer ligar para não dar trabalho, de achar que talvez seja só a idade, que esses incômodos são normais, que exagerar também não é legal. Eu vi esse hábito no consultório durante quase 30 anos. Entendo de onde ele vem. Uma vida inteira aprendendo a resolver as coisas sem pedir ajuda, sem dar preocupação para ninguém. Mas o infarto não entende esse hábito. Os minutos que a gente perde aguentando não voltam. Se você sentir alguma coisa que não é normal para você, se o seu corpo der um sinal que você não reconhece, se algo parecer diferente de como sempre foi, ligue. Deixe que venham, deixe que descartem, deixe você e as pessoas que te amam ficarem tranquilos. Um médico de emergência prefere 100 vezes receber uma ligação que acaba sendo um alarme falso do que não receber a ligação que precisava receber. A informação deste vídeo tem propósito educativo e não substitui a consulta com o seu médico ou cardiologista. Cada pessoa tem uma história clínica diferente, medicamentos diferentes, circunstâncias diferentes. Se você tiver dúvidas sobre como agir numa emergência cardíaca, considerando a sua situação particular, leve essa conversa para a sua próxima consulta. Peça ao seu médico que explique exatamente o que fazer no seu caso. Essa é exatamente a conversa que um médico quer ter com você. Se você conhece alguém que mora sozinho, um familiar, um vizinho mais velho, alguém que cuida de outra pessoa, compartilhe este vídeo. Não precisa de nenhum motivo especial. Às vezes o que chega na hora certa é o que muda tudo. E se quiser, deixe nos comentários o seu país e se você conhece alguém que sobreviveu a um infarto por ter agido a tempo. Eu vou gostar muito de ler. Esses comentários me lembram porque este